Uma segunda coisa que nós precisamos falar aqui, e que é importante, a nossa geração, a minha geração, parece que tem desaprendido de se relacionar com outras pessoas. Nós temos sido ensinados nessa geração do mundo de hoje a sermos egoístas, a pensarmos somente em nós mesmos, a olharmos somente para o nosso umbigo, como diz a gíria, e estamos nos esquecendo da importância que é nós termos bons relacionamentos. Em se tratando disso, muitas vezes se fala acerca do casamento, que o casamento é como uma flor, é como um jardim que deve ser regado continuamente para que seja mantido de forma saudável. Mas se nós formos olhar, todos os nossos relacionamentos são assim. Todo relacionamento que nós temos, se nós não regarmos dele, se nós não cuidarmos dele, nós acabamos perdendo. Então, querido, nessa noite eu quero te encorajar a cuidar dos seus relacionamentos. Nós estamos falando aqui de reconciliação. Se estamos falando de reconciliação, é porque antes havia concílio e hoje não tem mais. Sim ou não? Não é isso? Então, querido, se nós precisamos reconciliar, porque de alguma forma aquele relacionamento, por algum motivo que seja, foi partido e precisa ser reconciliado, restaurado. Cuidado, querido, com isso, porque muitas vezes nós não valorizamos os relacionamentos que nós temos. Ninguém separa da noite para o dia, querido, porque nós muitas vezes não valorizamos o nosso cônjuge. E o tempo vai passando, de repente, quando você percebe, a carta de divórcio está chegando na sua mão, e aquela pessoa dizendo: eu não aguento mais viver com você. Mas por que isso começou, querido? Porque não houve um cuidado, não houve uma sobriedade em lidar com o relacionamento. Nenhum filho se afaste do pai da noite para o dia, nenhum filho se afaste da mãe da noite para o dia, nenhum irmão se afaste da família da noite para o dia. Nós vamos deixando de semear naquele relacionamento, nós vamos deixando de cuidar daquele relacionamento, passamos a não ser mais sóbrios com relação a isso. E quando nós percebemos, aquela pessoa que é sangue do nosso sangue, muitas vezes saiu da mesma mãe que você nasceu, parece que você não conhece aquela pessoa mais. Parece que você não tem mais intimidade ou proximidade com aquela pessoa. Eu não sei se você já viveu isso na sua família, eu não sei se você já viveu isso no meio das suas amizades, mas nessa noite eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Cuide dos seus relacionamentos. Provérbios diz que um irmão ofendido, uma pessoa ofendida, ela resiste mais do que uma fortaleza. Você criar relacionamentos é difícil, querido. Não estou falando de relacionamentos de Facebook, que as pessoas dizem que todos são amigos. Nem todas as pessoas que eu tenho no meu Facebook são minhas amigas. Eu vou até te dizer que a grande maioria não é. Relacionamentos de amizade, de proximidade, exige confiança, e confiança só se adquire com o tempo. Você ter confiança numa pessoa é uma coisa, quando essa confiança é quebrada, para você recuperar a sua confiança naquela pessoa, é muito mais difícil. Então nessa noite eu vim aqui trazer uma palavra para nós que é: valorize os relacionamentos que você tem, cuide, seja sóbrio, faça aquilo que estiver ao seu alcance para valorizar essa pessoa. Amém, querido? Não viva isolado, não pense que você é autossuficiente e que você nunca vai precisar de ninguém. E não estou falando de Deus aqui, não, vou falar de Deus depois, mas aqui estou falando de relacionamentos interpessoais. Hoje nós reclamamos, queridos, em muitos lugares se reclama: ah, eu fui naquela igreja e ninguém falou comigo. O que é isso, querido? Pessoas carentes de relacionamentos pessoais. Mas só que muitas vezes essa pessoa que reclama de que ninguém falou com ela, ela mesma não fala com ninguém também. Eu me lembro, querido, de uma irmã, ela não está mais aqui conosco, por isso que eu vou falar dela. Ela não está, eu posso falar.
Ninguém vai pensar, ele está falando dela. Essa irmã, ela entrava pela porta da igreja lá, e ela vinha desviando dos introdutores, para não estender a mão e não apertar a mão do irmão. Parece que ela ficava esperando ali fora no hall da igreja, até que viesse mais uma pessoa junto da porta, para não precisar apertar a mão do irmão que fica na porta, porque a porta é mais difícil você passar sem falar, então ela esperava alguém chegar, enquanto o introdutor falava com uma pessoa, ela passava escondida pelo outro lado. Uma pessoa assim, que não valoriza os relacionamentos pessoais. E uma pessoa assim, querido, ela não pode reclamar a hora que ninguém fala com ela. Uma pessoa assim não pode reclamar a hora que ela não tem amigos, porque ela não está investindo nesses relacionamentos. Nessa noite, querido, eu venho aqui falar sobre oração, claro, mas não adianta nós orarmos por um filho se você não liga para ele, se você não investe nele. Não adianta nós orarmos pelo seu casamento se você não está disposto a investir no seu casamento, a investir no seu relacionamento. Porque uma vez esse relacionamento quebrado, para você restaurar, muitas vezes é só com a ajuda de Deus. Muitas vezes, queridos, a pessoa não consegue prosseguir no relacionamento. Porque a Bíblia diz que para prosseguir você deve conseguir viver e conviver com a pessoa, perdoando sem lançar em rosto. Se eu perdoo, mas continuo lembrando daquilo e lançando em rosto, essa convivência não vai ser boa. Nessa noite, querido, precisamos cuidar dos nossos relacionamentos pessoais, os nossos relacionamentos de irmãos da igreja. Por mais que você ache que esse irmão é fraco, por mais que você conheça até todos os defeitos dele, nós precisamos dele. A começar desse irmão que está pregando para você. Por mais que você veja fraquezas e debilidades em mim, ainda assim, você precisa de mim. Por mais que eu veja fraquezas e debilidades em você, eu preciso de você. Se nós não valorizarmos essa nossa comunhão, se nós não valorizarmos essa nossa amizade, se nós não valorizarmos essa nossa proximidade, querido, nós não iremos adorar a Deus da forma como Ele gostaria. Porque a Bíblia chama a igreja de família de Deus. Então nós não podemos nos congregar aqui como se ninguém conhecesse ninguém, e achando que Deus vai se manifestar neste lugar. Não. Deus vai se manifestar num lugar onde há comunhão, onde há proximidade, onde nós valorizamos uns aos outros, onde nós reconhecemos a importância uns dos outros. Então, queridos, vamos tomar cuidado dos nossos relacionamentos. Vamos estar atentos e criteriosos com os nossos relacionamentos, para não quebrarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não existe amigo perfeito. Não existe marido perfeito. Eu vou falar, mas as irmãs, por favor, não me batam. Não existe esposa perfeita. Tem algumas que são quase perfeitas, mas não são perfeitas. Minha mãe está ali atrás. Não existe filho perfeito. Eu até gostaria de ser, mas eu não sou perfeito. E se nós formos olhar e buscar perfeição uns nos outros, nós nunca nos relacionaremos com ninguém. Se nós formos buscar perfeição nos outros, nós sempre vamos nos relacionar com as pessoas com o pé para trás. Sabe por quê? Porque ela nunca vai superar as nossas expectativas. Então a gente vai ficar sempre com o pé para trás com as pessoas. Agora, quando nós entendemos que ninguém é perfeito e aceitamos isso, e passamos a nos relacionar com as pessoas, deixando que elas sejam do jeito que Deus as criou, os nossos relacionamentos mudam, o nosso casamento muda, a nossa família muda, porque nós paramos de deixar impor a nossa vontade dentro do nosso relacionamento e passamos a deixar que Deus cuide, que Deus trate, que Deus conduza as coisas. Precisamos fazer isso, queridos, porque se nós não cuidarmos dos nossos relacionamentos, como diz Martin Luther King, ou nós
aprendemos a viver como irmãos, ou seja, ou nós cuidamos dos nossos relacionamentos, ou nós pereceremos todos juntos, como todos.